Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Quero, por meio da palavra de Deus, trazer uma reflexão para nós dentro do momento que nós estamos vivendo. Que Deus possa falar em nome de Jesus. A palavra que eu quero ler aqui para nós, por meio dessa reflexão, está no livro de Juízes, capítulo 9, a partir do versículo 7, que diz assim: a parábola de Jotão. Após ter sido avisado disso, Jotão foi ao cume do monte Gerizim e gritou para eles: cidadãos de Siquém, ouve-me para que Deus vos ouça. Certa vez as árvores foram ungir um rei para si e disseram à oliveira: tu reinarás sobre nós. Mas a oliveira lhes respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, que os deuses, os homens apreciam em mim, para dominar sobre as árvores? Em seguida, as árvores disseram à figueira: vem e reina sobre nós. Mas a figueira lhes respondeu: deveria eu renunciar à minha doçura e ao meu bom fruto para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: vem e reina sobre nós. Mas a videira lhes respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para dominar sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: vem e reina sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: se realmente quereis ungir-me com vosso rei, vinde, refugiai-vos debaixo da minha sombra. Do contrário, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Louvado seja Deus. Essa parábola de Jotão, a qual foi lida nesse momento, ela retrata um tempo remoto da época dos juízes, aonde a palavra de Deus diz que os homens eram guiados por líderes, dos quais muitas vezes esses homens tinham a direção de Deus, tinham o temor de Deus em seus corações. Gideão, ele era o pai de Jotão, e dentro de um determinado momento, o qual Deus usou ele para livrar Israel da mão dos midianitas e conduzir a Israel de forma triunfante contra todos os seus inimigos. Em um determinado momento, após a sua morte, veio um homem chamado Amaleque, e esse homem, ele era um dos filhos também de Gideão, o qual ele, armando uma cilada diabólica junto com os moradores de Siquém, eles foram para matar os 70 filhos de Gideão, os quais ele achava, Abimeleque, que eles poderiam ser uma oposição a tudo aquilo que ele queria fazer, que era reinar sobre o povo de Israel. Então, quando ele arma a emboscada, Jotão, ele se esconde e não é morto nesse momento. O tempo passa e quando o Abimeleque estava sendo proclamado como rei, Jotão, ele aparece dentro de uma certa distância e ele vai justamente propor essa parábola. E essa parábola, ela retrata justamente o convite de Deus para que os homens bons, os homens justos, aqueles que têm temor em seu coração, possam se posicionar em relação ao mal. Eu, você e todos aqueles que acreditamos na verdade, nos valores, nos princípios judaicos cristãos, jamais podemos nos omitir por qualquer motivo. E Jotão, ele vai lançar essa parábola dizendo: olha, o Senhor, por meio da sua palavra, ele tem dado a oportunidade que homens bons possam guiar o seu povo, e não um homem maligno, com intentos malignos e diabólicos, que matou os seus irmãos por causa do poder, por causa da ganância e por causa do dinheiro. Sabemos que nos nossos dias estamos vivendo tempos difíceis, onde cada vez mais indivíduos travestidos de um discurso, muitas vezes
de bondade, de amor, de compaixão e de querer fazer o bem, esses indivíduos têm no seu coração o próprio intento de Satanás, que é de poder dominar e oprimir a vida das pessoas. Fica para nós a reflexão de que dentro da parábola é feito o convite para a oliveira, mas a oliveira, por ser uma representação também do povo de Deus, diz: não, eu não posso, eu estou muito ocupada, eu não tenho como deixar as minhas coisas de lado para poder estar cuidando de vocês. É feito também um convite à figueira, para que a figueira, dentro também de uma representação do povo de Deus, venha dizer: também eu não posso, eu estou muito ocupada, eu estou cuidando das minhas coisas e eu não tenho como cuidar de vocês. É feito também um convite à videira, e a videira diz: eu também não posso, eu estou muito ocupada, eu não tenho como cuidar de vocês. É por isso que dentro dessa parábola fica no versículo 14: finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: vem e reina sobre nós. Quando os justos se calam, o mal prevalece. Quando os homens de Deus se calam, o mal prevalece. E dentro desse tempo que nós estamos vivendo, não existe mais a questão de ficarmos em cima do muro em relação aos valores da fé cristã. Ou você se posiciona como homem, como mulher de Deus, ou então você se posiciona como uma pessoa do qual faz parte daqueles que são movidos pelo espinheiro. O espinheiro representa tudo aquilo que é maligno, é diabólico, é satânico, travestido muitas vezes da aparência do bem. Mas a palavra de Deus diz que devemos fugir de tudo aquilo que não representa Deus. Que você se posicione diante desse momento que nós estamos vivendo, sim, como homem e como mulher de Deus. Não pelo fato de candidato A, candidato B, mas pelo fato de você saber que você está pedindo para o espinheiro, que vai lançar fogo sobre você, sobre a sua família, sobre tudo aquilo que é de bom e de Deus nesse mundo, para reinar sobre a sua vida. A palavra de Deus nos adverte que nos últimos dias apareceriam homens travestidos com a aparência do bem, mas a palavra também nos adverte que devemos ter discernimento, cuidado de Deus para as nossas vidas. Então, quando a oliveira se omite, quando a figueira se omite, quando a videira se omite, quem vai reinar sobre nós é o espinheiro. Você tem sim, como homem e como mulher de Deus, a liberdade de se posicionar, porque existe sim homens dentro de todos os setores da sociedade, e porque não deve haver homens e mulheres de Deus também dentro da política, dentro do Senado, dentro da Câmara Federal, das câmaras estaduais e municipais, nas prefeituras, no estado, porque os homens de Deus, que são a oliveira, a figueira e a videira, têm que se omitir de uma responsabilidade tão extraordinária, que é criar leis que vão beneficiar de forma justa o cidadão nesse país, e vamos entregar tudo ao espinheiro e dizendo: não, nós não podemos se envolver, nós não podemos se meter, porque a igreja não pode se meter em nada disso. Mas entenda uma coisa, não é a igreja, é o cidadão que compõe uma nação, é a cidadã que compõe uma nação, a qual, se você não lutar por leis mais justas, com certeza essas leis que virão, guiadas pelo espinheiro, que não tem nada a ver com você e nem comigo, elas nos atingirão em cheio. Você está preparado? Você está preparada para pagar o preço da sua omissão, de não olhar para a vida da oliveira, da figueira e da videira como sendo instrumentos de Deus para mudar esse país? Você está preparado ou preparada para receber fogo da parte do espinheiro, que vai consumir tudo aquilo de bom que você já fez, que você plantou, que você construiu nesse mundo, os valores da fé, daquilo que nós acreditamos em nome de Jesus? Que possamos orar pela nossa nação, que possamos jejuar pela nossa nação, porque não sabemos os dias dos quais estão vindo sobre nós. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, prepara a tua vida espiritualmente, porque independente do que venha ou deixe de vir, nós precisamos permanecer firmes na fé em Cristo Jesus para a glória de Deus. Que possamos escutar
ouvir o chamado de Deus, aonde Deus quiser nos colocar, lá seremos homens e mulheres de Deus, como foi Daniel, como foi José, como foi Esther, como foi Esdra, como foi Neemias, homens que honraram a Deus no meio de uma geração perversa e corrupta. Eles disseram não a tudo aquilo que não agradava ao Senhor. Se posicione, não do lado do espinheiro, porque o espinheiro vai lançar fogo sobre você e tudo aquilo que é de Deus.